Nessa terceira aula, a gente vai pegar o artigo 18, tá? A gente vai começar do artigo 18 e vamos até o artigo 30, abordando aí aqueles pontos que são indispensáveis, né? Que tem uma leitura indispensável para a sua prova, tá bom? Vamos lá, artigo 18 vai falar o seguinte, vai falar da posse do servidor público. Olha, a posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado, tá? Então, você vai fazer o concurso público agora, né? Vai fazer o concurso para Mangaratiba. Quando você for nomeado, né? Seu nome vai sair lá no Diário Oficial. Vai haver um prazo para que você se apresente à administração municipal com os documentos que vão ser pedidos, com exames médicos e tudo que eles solicitarem. E aí, nesse momento, você vai estar fazendo a sua posse, assinando lá um termo de compromisso e você passa a estar empossado no cargo público. A partir deste momento da posse é que você se torna um servidor público, tá? E aí vai haver um tempo para que você comece a trabalhar, ou seja, falando agora no juridiquês, né? Aqui dos estatutos da vida, é o tempo que quando você vai começar a trabalhar é o entrar em exercício, tá? Então, ser nomeado, né, aqui nesse contexto, é ser chamado para o cargo, é ser convidado a assumir o cargo. Tomar posse é você ir lá e assinar um contrato de trabalho, né? E entrar em exercício é você, de fato, começar a trabalhar, né? O dia que você vai trabalhar e começa lá a exercer as suas atribuições, tá bom? Então, a posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. Olha o que vai falar aqui o primeiro parágrafo. Olha, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, constados do ato de provimento. Qual é o ato de provimento, gente? É a nomeação, tá? Só vai haver posse mediante nomeação. Lembra que a gente falou das formas de provimento? A nomeação é uma delas. Então, esse ato de provimento é a nomeação. Então, a partir do momento que você é nomeado, pelo estatuto você tem 30 dias para tomar posse. Mas se não conseguir tomar nesses 30 dias, o que acontece? Bom, olha só, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Então, se por alguma eventualidade você não puder tomar posse nesses 30 dias, dentro desses 30 dias, você pode requerer junto à administração e aí a prefeitura vai te dar mais 30 dias para tomar posse, tá? Agora, se você não tomar posse, nem dar fizer nenhum tipo de requerimento, aí, né, você perde, tá? A nomeação, aí eles vão nomear o próximo da lista, tá? Parágrafo 2º, ó. Em se tratando de funcionário em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Vamos lá. Então aqui, ó, botei até para vocês verem, ó, uma ponte, tá vendo a ponte, ó? Até o serviço público. Essa ponte se chama posse, tá? É a partir da posse que você deixa de ser estranho ao quadro público e você passa a ser parte da administração pública. Olha o que vai falar o terceiro parágrafo. Ó. A posse poderá ser mediante procuração específica. O que é isso, professora? Vamos supor que por alguma eventualidade você é nomeado e você está numa viagem de negócios. Né? Está numa viagem. A gente teve um caso recente de uma integrante do Big Brother, não sei, não lembro, gente, eu não costumo acompanhar, mas eu vejo notícias, né? Uma integrante que foi nomeada, né? A professora foi nomeada para um cargo público e perdeu, né? Porque não tomou posse até a data limite que havia sido estipulada. O que ela poderia fazer, né? Se ela quisesse, por exemplo, o cargo? Poderia fazer uma procuração,
Não sei se ela tomou ciência da nomeação, não sei os detalhes, tá? Mas vamos supor que ela poderia ter deixado uma nomeação, uma procuração na mão de uma pessoa, uma procuração específica, dizendo que é para isso, com todas as letras, para que essa pessoa tomasse posse no lugar dela. Porque essa pessoa fosse lá com os documentos dela, assinasse lá tudinho, ela tomaria posse e aí iria ter o prazo lá para começar a trabalhar, mas ela ganharia mais tempo, certo? Então, vamos supor que por alguma eventualidade da vida você seja nomeado e não possa estar indo dentro, nem se prorrogar os 60 dias, você não consegue ir até Mangaratiba tomar posse. Você pode fazer uma procuração e alguém, né, de posse dessa procuração, uma pessoa da sua confiança, pode ir lá e tomar posse no seu lugar, tá? Para você poder não perder esse cargo, ok? Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação, já falei sobre isso com vocês, né? Somente quando for nomeação, que é a única forma originária de provimento em cargo público. Não se preocupa com isso, a banca não vai entrar nesses detalhes, mas a única forma de haver posse é mediante uma nomeação. Parágrafo 5º, ó. No ato da posse, o funcionário apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Tá? Então, quando for tomar posse, você vai ter que fazer uma declaração lá dos seus bens. Tá? O que você possui hoje? Por que isso, professora? Para impedir, para auxiliar na investigação de casos de enriquecimento ilícito. Supor que o João entrou, né, para um cargo lá na prefeitura administrativo. O João declarou lá que ele possui uma casa, né, uma casa modesta no valor aí de 200 mil reais, vamos dizer assim, e um carro no valor de 40 mil reais. Esses são os bens do João. Tudo bem, ele já tem isso aí, entrou para a administração já possuindo esses bens, ok. Aí o João ganha 1.500, ganha 1.500 a 2.000 reais por mês, né, o salário dele. E aí, 2 anos depois, numa investigação, lá, um levantamento de bens e do patrimônio dos funcionários, se descobre que o João agora tem uma mansão, um condomínio, né, tem um casarão, vale mais de 1 milhão de reais, tem um carrão, peraí, né? Como é que o João, ele vai ter que explicar de onde vem esse enriquecimento dele, porque é uma indicação de que o João pode estar metido em maracutaia, tá? Então, por isso, toda vez que vai tomar posse, tem que apresentar a declaração de bens e também tem que dizer se exerce outro cargo, lembra? Porque existem os cargos que são incompatíveis, tá? Então, vai declarar que não, porque se depois descobrir, você tomou posse, depois descobrir que você tinha um outro cargo que era incompatível com o que você tomou posse, você perde, né? Você vai ter que responder por isso. Então, você vai ter que fazer essa declaração. Lembrando que professores podem ter 2 cargos públicos, tá? Podem ter 2 cargos públicos. É um dos casos aí de exceção, a acumulação de cargos públicos. Vamos lá, parágrafo 6º, ó. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Lembra desse prazo aqui, né? De 30 dias, mais 30 dias? Então, se passar todo esse tempo e nada acontecer, a posse, né, ela é... O ato de provimento, que no caso é a nomeação, né? Nomeação, tá? Ela é tornada sem efeito, ou seja, ela perde a validade. Pessoal, estou interrompendo a sua aula só um pouquinho para lembrar você dos materiais que nós preparamos para o seu concurso, tá? Você vai fazer o concurso de Mangaratiba. Além das aulas, é muito importante realizar questões e, melhor ainda, questões comentadas, tá? Com comentário no final para você tirar suas dúvidas. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês esse material aqui, ó, no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição. Concurso Mangaratiba. Aqui você vai encontrar, ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui os nossos materiais, tá? Nós temos material de História e Geografia de Mangaratiba, Lei Orgânica, Estatuto, conhecimentos específicos para o cargo de merendeira. Temos conhecimentos específicos para professor especialista, depois dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa. Você, professor de Educação Física, de Filosofia, professor de História. Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, isso é um combo coringa que serve para diversos cargos na educação e não somente em Mangaratiba, mas em outros concursos. São quase 1000 questões
comentadas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E também você, meu amigo, professor de História, quiser ir fazer um curso comigo, só com a parte específica do seu cargo, com conhecimentos específicos de História, clica aqui também depois, ó, e dá uma olhadinha lá no nosso curso, tá bom? Aqui está o nosso material em PDF, História e Geografia, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, conhecimentos específicos de merendeira. Você pode aqui, ó, baixar uma amostra grátis para você dar uma olhadinha como o nosso material está organizado, aqui, ó, Lei Orgânica, vem aqui para você tudo direitinho, tá? E se você quiser adquirir, clicou em adquirir, você vai lá na plataforma daqui Wi-Fi, tá? Que é a nossa parceira. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, olha só, hein? Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora, tá? Esse material ele é em PDF, ele é enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí até 3 dias, né, para compensação do pagamento, tá bom? Então dá uma olhada lá, dá uma explorada aqui no nosso site, que você vai encontrar muito material bacana, acessível, que eu tenho certeza que vai acelerar os teus estudos e ajudar aí na sua aprovação, ok? Vamos voltar aí para a aula. Vamos lá, artigo 19. A posse em um cargo público dependerá de prévia inspeção médico-oficial, tá? E você, meu amigo professor, queria bater um papo com você, aproveitar esse momento. Cuida da sua voz, tá? Cuida da sua voz. Você há muito tempo não vai no fono, não faz uns exames. Se você tem condição de fazer isso, faça, tá? Eu tive uma dor de cabeça muito grande quando entrei na prefeitura. Eu cheguei a ficar reprovada na perícia médica por conta da voz e eu não tinha uma voz ruim. É porque na época que eu fiz a perícia, eu estava com um pequeno resfriado e aí apareceu um negocinho lá na laringoscopia, né, que eu tive que apresentar uma videoestrobolaringoscopia. E aí apareceu um negocinho lá e foi suficiente para o perito me reprovar, né? Eles costumam ser muito criteriosos, principalmente em relação à voz do professor. Então você está querendo ingressar em Mangaratiba, começa a cuidar da sua voz, tá? Fazer exercícios, preservar, para você não ter esse tipo de dor de cabeça na sua posse, tá bom? Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, ok? Vamos lá, vamos para o 20 agora, ó. Vamos falar do exercício. O que é o exercício? É você trabalhar, é você botar a mão na massa, é você exercer a sua função. Ou seja, vou falar de novo para você, professor. Tomou posse, beleza? O que é o exercício? É o primeiro dia que você vai à escola, para poder, né, se apresentar à direção e, se for o caso, da aula, se for um dia letivo, né, ou exercer algum outro tipo de atividade lá dentro, sob orientação da chefia, tá bom? O exercício é efetivo, desempenho das atribuições do cargo, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. No caso, nós, professores, quem dá o exercício é o diretor da escola. Chega lá com um papelzinho, né, que você vai receber provavelmente na Secretaria de Educação, um papelzinho de apresentação, né, declarando que você é o professor designado para ali, que você tomou posse, etc e tal. Ele vai receber você e aí ele já vai te dar o exercício, ou seja, já vai te dar trabalho, tá bom? Vamos lá. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Só que olha só que interessante, olha o que eles falam aqui, ó. Vide emenda constitucional número 19. Isso aqui causa uma confusão, gente. Vamos parar para prestar atenção, tá bom? Eles estão mandando você ver a Constituição. E olha só, o que essa emenda 19 ela fez aqui, ó, no artigo 41. Olha só. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo. Aí vai falar aqui a mesma coisa que está aqui no artigo 26, tá? Se for, ó, em virtude de sentença judicial transitada e julgado, mediante processo administrativo, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Gente, olha só. Para tudo, porque já vi várias bancas pegar a gente aqui. O que o estatuto fala? Quanto tempo demora para você ter estabilidade depois que você começar a trabalhar na prefeitura?
né, como funcionário concursado. A estabilidade no estatuto, ela tem 2 anos, é 2 anos, porque esse estatuto foi feito lá no início da década de 90, quando na Constituição também dizia que a estabilidade era depois de 2 anos, tá? Era depois de 2 anos. Só que depois, em 1998, a Constituição foi modificada. E de 2 anos, a estabilidade passou a ser 3 anos. Tá? Então, hoje, quando você entrar em Mangaratiba, depois de 3 anos, é que você vai ter a sua estabilidade. Para fazer prova, vamos falar para fazer prova. Para fazer prova, se a questão disser segundo o estatuto, o que fala o estatuto? 2 anos. Se a questão só perguntar quanto tempo é para ter a estabilidade e não especificar que é o estatuto, é 3 anos. Então, presta atenção se na questão, na pergunta, aparece segundo o estatuto, de acordo com o estatuto, diz o estatuto. Se aparecer a palavra estatuto lá, é 2 anos, tá? Agora, se não aparecer a palavra estatuto e perguntar sobre a estabilidade, 3 anos. Gente, essa lei orgânica foi disponibilizada pela banca, tá aqui bem sinalizado para que essa emenda constitucional seja vista, tá? Ou seja, é muito capaz da banca querer pedir alguma coisa aqui, uma pegadinha, aí perde segundo o estatuto, a pessoa vai lá e marca 3 anos. Tá errado, porque segundo o estatuto ainda é 2 anos. Isso foi mudado, mas o estatuto não foi modificado, apesar de que hoje em dia, na prática, são 3 anos, porque a Constituição, gente, está acima, tá? É uma lei que está acima da lei, do Estatuto de Servidores. Então, vale o que está na Constituição. Mas se a banca perguntar do texto da lei, do texto do estatuto, é 2 anos, tá bom? Espero ter sido claro, espero que você não se confunda na hora da sua prova. O funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Então, lá no estatuto, havia 2 formas do funcionário perder o cargo, depois de alcançar a estabilidade, tá? O João, vamos falar do João. João da Silva ingressou no Serviço Público de Mangaratiba, aí, antigamente, né, antes de 1998, tá? Ele ficou 2 anos trabalhando e aí ele alcançou a estabilidade. E a partir do momento que ele se tornou estável, havia 2 formas do João perder o cargo. Primeiro, se ele fosse condenado na justiça por algum crime, uma sentença judicial transitada e julgado, ou seja, ele foi condenado e não tem mais recurso, vai ter que cumprir a pena dele lá. Nesse caso, ele perde o cargo público, tá? Ou um processo administrativo disciplinar, ou seja, ele fez alguma coisa errada no exercício do cargo, a administração vai instalar lá uma sindicância, e aí pode ser que se abra um processo, e aí nesse processo ele vai poder se defender, enfim, no final do processo, se concluir que ele é responsável e que a pena prevista é demissão, ele vai ser demitido, tá? Mas, a partir de 1998, a gente tem essa nova forma de demissão aqui, ó, do funcionário estável. Foi criado um procedimento de avaliação periódica de desempenho, tá? E a partir dessa avaliação constante, o funcionário poderia ser demitido. Acontece que aqui prevê o seguinte, que essa avaliação seria na forma da lei complementar. Só que essa lei complementar não foi feita, né? Ainda não foi concluída. Então, por isso que ainda na prática a gente não tem visto isso ser aplicado. Mas o que se espera, né, que haja uma lei para regulamentar esse tipo de avaliação e, no caso, seja mais uma forma aí de desligamento do serviço público de um funcionário estável, tá bom? Vamos agora pular aqui para 31, ó, vamos pular para 31, a gente está aqui só trazendo realmente os artigos mais importantes e para a gente poder fechar essa aula, ok? Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a um estágio probatório por um período de 24 meses, que não é mais 24 meses, tudo bem, gente? Agora é 36 meses, tá? Porque agora é 3 anos, tá? Não é mais 2, ok? Durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Então, nesse estágio probatório,
o que o seu chefe vai observar e o que ele vai ter que responder algumas perguntas sobre você. E essas perguntas vão perguntar, primeiro, né? Oh, foi bom essa, hein? As perguntas vão falar sobre, primeiro, sua assiduidade. Você é um funcionário assíduo? O que é ser assíduo? Você não falta, né? E não chega habitualmente atrasado, tá? Você está sempre lá, cumprindo o seu horário, tá bom? 2, disciplina, né? Você cumpre as ordens do serviço, você faz o que é pedido, ou você é aquele funcionário que, né, sai pela tangente, que entra no ouvido e sai no outro, que não aceita ordens, que não aceita se subordinar, né, a uma chefia. Então, a sua disciplina também vai ser avaliada, tá? Sua produtividade, ou seja, você dá conta do seu trabalho, você consegue exercer bem o seu trabalho, né? E a sua responsabilidade, né? A seriedade com a qual você encara o serviço público, encara as suas funções, tá bom? Então, esses aqui são os critérios de avaliação, gente, do estágio probatório. Isso cai muito em prova, tá, gente? Cai demais. Agora, se a banca perguntar se o estágio probatório, esse período aí é de 24 meses, né? Se ela perguntar segundo o estatuto, 24 meses. Se ela não perguntar segundo o estatuto, 36 meses ou 3 anos, né? Ela pode colocar das duas formas, tá bom? Pessoal, então a gente fecha aqui a nossa terceira aula de estatuto, tá? Em breve a gente vai voltar com mais uma aula de estatuto, a gente vai fazer umas 10 aulas mais ou menos, só pegando aqueles pontos mais fortes e que costumam mais cair em provas, e tem caído muito em provas recentes que tem acontecido aí no Brasil afora, tá bom? Ó, um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.